Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim desse nosso caminho. Um breve curso de formação sobre a renovação carismática, corrente de graça, nesse momento que nós estamos passando na igreja. Essa corrente de graça nascida no Concílio Vaticano II. Esse nosso encontro, essa nossa escola tem como tema principal renovação carismática, identidade e missão. Chegamos agora no último ensino. Eu quero falar um pouco sobre a questão de perseverar na experiência do Espírito. Nós corremos o risco grande de arrefecer em nosso ânimo. São Paulo, quando escreve a Timóteo, vai falar, olha, você, Timóteo, não recebeu um espírito de desânimo, um espírito para se acomodar, mas sim um espírito de força, de coragem e de destemor, como ele fala na segunda carta a Timóteo. Então, a experiência do Espírito é uma experiência que nos leva à parresia do testemunho, ao engajamento efetivo na obra do Senhor, mas nós corremos o risco de nos acomodar, o risco de arrefecer o ânimo inicial. Esse é um risco que aparece em toda a Sagrada Escritura. Como nós dizemos aqui em Minas Gerais, o risco de deitar no arreio, ou seja, arrefecer o nosso ânimo. Isso acontece por vários motivos. Pode acontecer por causa da rotina, a gente entra numa rotina que é chamada de rotinização do carisma, acomodação com as experiências, ou fundamentar o batismo no Espírito Santo numa experiência emocional, e quando faltam essas experiências emocionais nós começamos a buscar outras. A questão dos relacionamentos de comunidade, que muitas vezes são difíceis, o pouco resultado de nossa ação missionária, que pouco aparece, sobretudo agora nesse tempo de coisas virtuais, como nós estamos fazendo agora esse curso. Isso tudo pode nos levar a dois grandes perigos. O primeiro perigo, aliás, podemos falar de três grandes perigos. O primeiro perigo é a tibieza. O que é tibieza? A tibieza é a falta de vontade, a perda de volição, a perda de entusiasmo, de vontade de realizar as coisas, de fazer as coisas, não manter o ritmo, não manter o esforço inicial, ir acomodando, ir fazendo cada vez menos e cada vez mais mal feito. A tibieza que entra como um cupim em nossa vida e vai nos corroendo por dentro. A tibieza que é gerada pela falta de vigilância. Nós deixamos de vigiar sobre nossa vida, deixamos de vigiar sobre nossa vida espiritual, deixamos de perseverar naqueles pontos que são essenciais à vida no Espírito, a doutrina, a convivência fraterna, a vida eucarística, a vida de oração. Quando nós deixamos de perseverar, de nos firmar nesses pontos, entra a tibieza. A tibieza nos leva ao esfriamento, nos leva para longe de Deus. Esse é o primeiro grande perigo que nós temos na vida do Espírito. Um grande perigo, o perigo da tibieza, que é falta de manutenção do nosso esforço inicial. O segundo grande perigo que a gente passa é o perigo da acomodação mesmo, da preguiça. De acomodar, de não querer mais, achar que já passou o tempo. E é interessante que essa acomodação acontece depois de um grande esforço. Muitos de nós que já passamos por coordenações, depois que saem da coordenação, saem também da comunidade da vida no Espírito. Porque se acomodam e não querem mais. Agora é o tempo que eu tenho que dedicar a mim mesmo, é o tempo do meu descanso, é o tempo que eu tenho o direito de gastar um pouco de tempo comigo. Essa acomodação, e hoje nessa questão de pandemia que nós estamos vivendo, essa acomodação é uma grande tentação, de acomodar, de não querer mais, de não ir mais para frente, de achar que está bom do jeito que está. Essa acomodação é um risco que todos nós corremos. E um terceiro grande perigo que nós corremos é o perigo da mediocridade, dar aquém daquilo que nós podemos. É ficar aquém de nossas capacidades, é nos satisfazer com pouco, achar que está tudo muito bom e que não precisa melhorar. Essa mediocridade do menos, da vaca magra, como a gente diz,
essa mediocridade que nós encontramos no livro do profeta Malaquias, quando diz, olha, aqueles que têm um boi gordo e pode me oferecer, diz o Senhor, acabam me oferecendo aquele boi magro, estrupiado e defeituoso. É essa mediocridade. São três coisas que podem entrar em nossa vida: a tibieza, a acomodação e a mediocridade, que nos roubam a vida no Espírito. Nós encontramos no livro do Apocalipse essa grande denúncia. A igreja de Laodiceia, o anjo diz à igreja de Laodiceia, eu conheço as suas obras, e isso é verdade. Se a gente tomar o livro do Apocalipse no capítulo 3, nós vamos encontrar esse texto, que para nós é sempre um puxão de orelhas, né? Ele fala para a igreja de Laodiceia, né? Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca, né? Diz o anjo da igreja que está em Laodiceia, lá no capítulo 3, no versículo 14. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheça as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Ele conhece nossas obras. E se nós não mantivermos a perseverança, a firmeza, nós vamos entrando nessa mornidão, causada pela tibieza, pela acomodação, pela mediocridade. E essa mornidão nos faz ficar longe de Deus, nos faz sair da vida no Espírito, sair da vida de Deus. É um risco que nós corremos. Essa mornidão causada pela tibieza, causada pela acomodação, causada pela mediocridade, é acompanhada da falta de audição da palavra de Deus, do desprezo das palavras de Deus, a falta de vigilância sobre a nossa vida. E aí já vai se tornando morno, nos acomodando às circunstâncias, ao politicamente correto, à perda da radicalidade, nos incomodando, substituindo cada vez mais Deus pelas coisas do homem, pelas coisas humanas. É o que nós encontramos logo no início do capítulo 3, mesmo do Apocalipse, essas cartas que são enviadas para as igrejas, né? A igreja de Éfeso, ele fala isso, né? Que aquele que segura a mão direita as 7 estrelas, conheço tuas obras, teu esforço, tua perseverança, e porque não suporta os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, descobriste que são mentirosos, és perseverante, suportaste por causa do meu nome sem desanimar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. É exatamente isso para nós. Quando a gente abandona o primeiro amor, nós entramos, deixamos nossa vida ser tomada pelo desânimo, tomada pela acomodação, pela mediocridade, pela tibieza, nós vamos perdendo o primeiro amor. Aí não vale nada aquelas obras que nós realizamos no começo, aquele entusiasmo inicial, aquele elan inicial, a nossa radicalidade no começo, isso tudo vai se perdendo e acaba se tornando aquela mornidão e que nos coloca em risco de perdermos a nossa própria vida, perdermos a nossa fé e deixarmos de nos relacionar com Deus. Como combater isso? A carta às igrejas do Apocalipse, que são cartas a nós, são cartas dirigidas a comunidades, a grupos como o nosso, diz que nós devemos nos converter. Essa carta à comunidade de Éfeso fala, converte-se e volta às obras do primeiro momento. Converte, vê onde você caiu e volte às obras do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. O primeiro amor aqui não é um amor o inicial, que não é aquele jeito de ser do começo, não vai ser nunca mais, porque nós envelhecemos e passamos. Mas o primeiro amor aqui é no sentido de colocar Deus em primeiro lugar, como foi aquela época que nós começamos, onde Deus bastava e não havia tempo, não havia dificuldade que nós não enfrentássemos por causa do amor a Deus. É esse primeiro amor, colocar a Deus sobre todas as coisas, colocar a Deus como motivo, razão, fundamento, ideal de nossa vida, voltar a isso.
Para isso a gente tem que pedir de novo, como os apóstolos fizeram lá em Atos 4. Pedir de novo, derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós. Nos batize novamente no seu Espírito. Que a gente possa refazer esse caminho da experiência inicial. Que a gente possa voltar àquelas práticas do começo, a vida de oração pessoal, a vida de missão, a vida comunitária, a busca sincera à santidade, a nossa formação interior de vida espiritual, voltar a isso. Deus nos dá a graça. Deus nos dá a graça e nos incentiva a isso e nos sustenta nesse desejo. Voltar à graça, voltar ao batismo do Espírito Santo. É isso que São Paulo diz a Timóteo: reavive em você a chama, reavivar a chama. Como reavivar a chama? Pela vida de oração, pela vida comunitária, por assumir os compromissos novamente, por abandonar a vida de conforto, para fugir da mediocridade, não permitir que a tibieza entre em nosso caminho, retomar o primeiro amor, colocar Deus em primeiro lugar. Pedir ao Senhor com sinceridade no nosso coração que nos dê de novo a experiência do batismo no Espírito Santo. Que faça vir sobre nós, como veio sobre os apóstolos naquele dia, vir sobre nós de novo o fogo do Espírito Santo, o fogo que aquece nosso coração, que dá um sentido em nossa vida. Não existe fórmulas para isso. Eu não posso passar para vocês aqui uma receita de como fazer para fugir da tibieza, da mediocridade e da conformação, da acomodação. Eu não tenho uma receita para isso, não existe. O que existe é a intenção, o desejo de não cair nessa mornidão, de voltar ao primeiro amor, de voltar às práticas iniciais, de conversão de nosso coração. O Espírito Santo será derramado se nós formos sinceros e se nós pedirmos com sinceridade que Ele venha sobre nós. Há de aquecer o nosso coração verdadeiramente, se nós buscarmos voltar àquelas práticas iniciais, aquilo que nós fazíamos no começo. Não existe uma receita, mas existe uma necessidade. Eu penso que mais do que nunca a igreja de hoje, a sociedade de hoje precisa de homens e mulheres batizados no Espírito Santo. Homens e mulheres que sejam capazes de fazer o Evangelho acontecer no meio de nossa sociedade. Homens e mulheres capazes de testemunhar a autenticidade da vida cristã. Homens e mulheres santos. Porque o mundo precisa mais de santos que qualquer outra coisa. Não precisa de uma reforma política, econômica, não precisa de uma nova ordem mundial. O mundo precisa de santos, homens e mulheres santos, que são capazes de transformar o mundo. Por isso você não pode deixar que esses riscos, esses perigos da mediocridade, da acomodação, da tibieza tome conta de nosso coração. Se levante se você estiver caído, se levante. Peça ao Senhor, faça como aquele profeta, tem mais 40 dias para caminhar ainda, peça que o Senhor o alimente com seu pão, que o Senhor o alimente com sua água, peça o reavivamento do Espírito em seu coração e você vai ver que isso volta, porque o Espírito Santo nos é dado sem medida, começou a ser derramado no dia de Pentecostes e é derramado até hoje, a fonte não se esgota, basta você ir até ela e encher-se novamente, saciar novamente a sua sede. Não permita que esses perigos, esses inimigos da vida no Espírito penetrem a sua vida. Volte à prática das primeiras obras, peça e o Senhor há de dar a porção dobrada do teu Santo Espírito. Foi uma alegria estar com vocês nesse fim de semana, nesses dias, dessa maneira inusitada, não era o nosso planejamento, não era o nosso desejo. Gostaria de estar aí com vocês durante esse fim de semana, mas não vai faltar oportunidade. Rezo e peço ao Senhor que nos dê essa possibilidade ao final dessa escola que vai acontecer em dezembro. E espero conseguir até lá que a gente se reúna e possamos matar um pouco a saudade. Um abraço a vocês todos, abraço Val, abraço Thales, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.